Olá, eu sou a Bia Barros e esse é mais um episódio do Saúde Cash SP. Hoje nós vamos entrevistar a Rosa Marcucci. A Rosa é enfermeira pela Unifesp, mestre em gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, especialista em políticas públicas em saúde da pessoa idosa pela Fiocruz e atualmente coordena a área técnica de atenção à saúde da pessoa idosa. Olá, Rosa, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a gente é que agradece a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Rosa, a gente tem uma cidade de São Paulo com mais de 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? E esse número cresce aceleradamente ao mesmo tempo que a proporção de jovens diminui. E o perfil das famílias mudou bastante nas últimas décadas, né? Então, hoje a gente tem mais pessoas envelhecendo sozinhas, sem filhos. E eu queria saber quais são os principais desafios que essa realidade traz para a gestão pública em saúde, né? Para lidar com esse cenário, né? Você pode citar quais são as ações que vocês fazem? É um grande ganho para a humanidade perceber a população envelhecendo. Interessante ver como o Brasil tem envelhecido numa velocidade muito maior do que aquela esperada. Agora, o grande desafio do envelhecimento é que ele tem particularidades e ele é um processo muito individual. Tem características que são normais ao envelhecimento, mas cada um envelhece de uma maneira. Além disso, o processo de envelhecimento ele não é uma coisa específica da parte biológica do ser humano. Então, ele tem várias influências de vários outros aspectos. O envelhecimento é um processo que se inicia ao nascimento e que, ao longo da vida, vai trazendo mais ou menos recursos para as pessoas viverem um envelhecimento mais saudável, mais ativo e terem maior qualidade de vida nessa fase. E qual é o papel da área técnica de atenção à saúde da pessoa idosa dentro desse contexto, né? Você pode contar também quais são as ações, as principais ações? Todas as nossas áreas técnicas trabalham com a gestão das políticas públicas específicas, né? No que tange a questão do envelhecimento, a gente trabalha seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, trabalhando a perspectiva do envelhecimento sobre características que avaliam capacidade física, autonomia, dependência, rede de apoio, ou seja, a gente trabalha muito com a questão da capacidade funcional, que vai determinar a fragilidade dos indivíduos, e da vulnerabilidade. Porque à medida que você tem uma dependência maior, você vai ter uma perda de autonomia, né? Você depende de pessoas para te ajudar. Então, a sua autonomia pode ser comprometida. Ao mesmo tempo, como você mesma mencionou, a gente tem um perfil familiar que se modifica ao longo das gerações, né? Então, hoje a gente tem famílias menores, as relações entre os familiares são muito diferentes do que eram há algumas gerações atrás. Então, você tem um déficit de pessoas da família que seriam as pessoas que cuidariam desses idosos. Então, a gente também tem que pensar nesse suporte, em como a gente vai dar suporte para as pessoas que vivem sozinhas, como a gente vai dar suporte para os familiares, que cada vez em menor número são familiares cuidadores e que precisam, de fato, de um apoio, de um cuidado em saúde, de um suporte emocional e, inclusive, de uma rede de apoio que envolva a sociedade civil para que ele não se sinta tão solitário nessa tarefa. E de que maneira a gente vai formatar o fluxo do que a gente chama de rede de atenção à saúde da pessoa idosa. Esse fluxo ele se inicia na unidade básica de saúde, onde a pessoa é submetida a uma avaliação, que se chama avaliação multidimensional da pessoa idosa, na atenção básica, que a gente chama de AMP-AB. Essa avaliação ela vai fazer um rastreamento tanto das questões de fragilidade, ou seja, da capacidade funcional do indivíduo, e das questões de vulnerabilidade. Então, qual é a rede de apoio que ele tem,
quais são os fatores de risco sociais que ele vivencia. Ele e muitas vezes a família. De acordo com essa avaliação, vai se identificar a necessidade de ações dentro da própria unidade básica de saúde ou de apoio de outros serviços. Então, nós temos as unidades de referência em saúde do idoso, que cuidam dos idosos em situação de fragilidade, e o programa acompanhante de idosos, que cuida dos idosos em situação de vulnerabilidade. Todos esses 3 pontos da RASP, esse tripé, ele visa ter um olhar específico ao processo de envelhecimento. Antigamente, até 20 anos atrás, se ficava muito fixo em doenças. Hoje, então, eu vou olhar esse idoso ou essa pessoa idosa como um todo, trabalhar na prevenção daquelas perdas que podem ser consideradas comuns ao processo de envelhecimento e que interferem na qualidade de vida e podem ser trabalhadas, ou prevenir que esse agravo aconteça, ou prevenir que esse agravo piore. Perdas de massa muscular, que podem levar a quedas, perda cognitiva, que pode ser um processo depressivo, que pode ser, de fato, alguma demência se instalando. Então, a gente trabalha dentro desse perfil, como a gente costuma falar, holístico, né? Vendo o indivíduo como um todo, trabalhando tanto essas questões, quanto também dando apoio aos familiares cuidadores. Então, essa é uma parte que a gente queria entrar, né? Porque a gente está pensando nessa saúde integral, né, da pessoa idosa, e eu queria saber como a área técnica tem trabalhado para garantir esse atendimento na rede municipal, né? Pensando tanto na pessoa idosa, como também em quem cuida, né? A gente tem, primeiro, estimulado as ações no sentido de aprimoramento da avaliação multidimensional, né? Então, temos trabalhado muito com a meta de que todos os idosos que realmente passam nas unidades básicas de saúde entrem no programa Nossos Idosos, a partir da AMP-AB, e tenham esse plano de cuidados, que é o projeto terapêutico singular, voltado para as necessidades específicas desse indivíduo, da sua família e também da comunidade. E dentro desse perfil avaliado, questionário de dados sociais, que avalia as questões familiares, a rede de apoio, e que também vai perceber a necessidade do cuidador. Nós temos muitos idosos que cuidam de idosos, mas também temos muitas situações de risco de violência, sobrecarga desse cuidador, os próprios netos. Então, a equipe também trabalha tentando fortalecer esses vínculos, orientando sobre os cuidados e de como pegar, né, as questões ergonômicas, por exemplo, de como dar medicação, de que tipo de alimentação é melhor. Então, a equipe da atenção básica também faz essas orientações. Eu queria que você detalhasse um pouco quais são os programas, né, a UCE, o PAI, os nossos idosos, e dizer qual é o papel de cada um deles dentro da atenção básica. O programa Nossos Idosos, ele é a porta de entrada dessas pessoas dentro da rede municipal, né, e da RASP. É feita a AMP-AB, então a equipe se reúne, discute os resultados dessa avaliação. Ela é um complexo de testes de rastreamento de capacidade funcional e vulnerabilidade. Montar esse projeto terapêutico singular, que pode envolver ações, né? Então, a gente estimula que as unidades básicas tenham ações que sejam específicas para o processo de envelhecimento. Então, primeiro, a gente tem as ações comuns a toda a população, que também os idosos devem participar, porque faz parte dessa, né, terapêutica sociabilização, a intergeracionalidade. Isso é parte não só da questão terapêutica, mas também da conscientização da sociedade na valorização da pessoa idosa. Mas existem algumas questões específicas que as unidades devem ter algum tipo de trabalho, ou de ação coletiva ou individual, para trabalhar as questões do próprio envelhecimento. Então, atividade física que fortaleça a massa muscular, grupos de memória, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, que são um critério de risco para a população idosa e tem crescido bastante, o que, por um lado,
é muito bom, porque os idosos têm que ter viver ativamente, né? As questões de imunização são sempre muito estimuladas, né? Sabemos do valor da vacina, né? Por exemplo, da gripe, da pneumonia, é muito importante para evitar complicações nessa faixa etária. Então, a gente trabalha exatamente assim na unidade básica de saúde. As ações que são comuns a toda a população e ações específicas à população idosa. Em precisando, então, se esse idoso tiver algum critério de risco de fragilidade mais específico, vai ser encaminhado para a unidade de referência em saúde do idoso, que é a URSE. A URSE é um serviço especializado e ele atende idosos frágeis e familiares também, para dar o suporte. É uma equipe multiprofissional com formação em geriatria e gerontologia. A gente tem profissionais de reabilitação, de psicologia, nutrição, que vão, enfermagem, o serviço social, que vão dar esse suporte para o idoso, tentando manter esse idoso estável para que ele possa ficar sob o cuidado da atenção básica e monitorado pela própria URSE. Os idosos em situação de vulnerabilidade, eles são encaminhados para o programa Acompanhante de Idosos. Esses idosos, normalmente, ou são idosos sozinhos, ou são idosos em que a família precisa de algum apoio. Ou para restituição de vínculo familiar, que são idosos em situação de risco de violência, por exemplo, nem que seja por negligência, mas algum tipo de violência. Ou idosos que têm outros cuidadores que também são idosos e que precisam de um suporte para as atividades de vida diária. Então, é uma equipe que consta de um assistente social, de médico e enfermagem, e os acompanhantes de idosos, que são cuidadores que vão dar esse apoio, né? Então, é um programa que a gente tem investido bastante no município, é um programa pioneiro, exclusivo da cidade de São Paulo. Hoje nós temos 70 equipes, devemos ter 100 até o final dessa gestão. E é um programa muito inovador, que já foi muito destacado, até internacionalmente. A gente teve a oportunidade de apresentá-lo em Portugal esse ano, foi de grande destaque como uma política de cuidado. Ele já ganhou o prêmio da Fundação Pilares, da Espanha. E o que ele é fundamental é exatamente o papel desse cuidador, né, que vai apoiar esse idoso em todas as atividades de vida diária, né? O que são essas atividades? Ajudar a comprar, a ir à farmácia, comprar medicamento, ou ir ao posto para pegar os remédios dispensados pela unidade básica de saúde, ir ao mercado, e até mesmo um apoio religioso, auxiliá-lo dentro de casa, na organização e na higienização do ambiente, na higienização, na higiene corporal, até mesmo na autoestima, ajudando a pentear o cabelo, a fazer as unhas, a se vestir, estimulando, né, que o idoso realmente se reencontre dentro da sociedade, né? Então, é um trabalho que reinsere esse idoso tanto na sociedade quanto nos sistemas públicos, para que ele, muitas vezes, organize documentos, seja incluído em algum programa algum programa social, tenha um acompanhamento e um monitoramento de saúde. Enfim, é uma atividade muito vasta do PAI, né? O PAI é um programa lindíssimo, né? E teve reconhecimento, como você falou, ganhou o prêmio Boas Práticas da Fundação Pilares em 2022, sendo considerado referência para uma política nacional. E, além disso, ele tem 3 projetos de lei, né? Inspirados nesse programa na esfera municipal, estadual e federal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse reconhecimento, sobre esses prêmios, e também o que se espera de agora em diante, né? Vai ter um incremento desse programa? Quais são as perspectivas futuras? O PAI é a nossa estrelinha, né? A gente tem uma paixão muito grande por esse programa, e eu falo a área como um todo, né? Realmente, a gente conseguiu esse prêmio em 2022
Pai é um programa que nasceu de uma política ascendente, então ele veio, de fato, com o olhar do território, ele nasceu lá na região central, ele se formou ao longo desses quase 20 anos da sua implantação e veio amadurecendo, né, ao longo desses anos. A gente tem trabalhado hoje muito a questão da responsabilidade do cuidador. Quando o pai foi formado, havia ainda muita dificuldade em relação a essa categoria, né, do cuidador. E hoje a gente já tem uma situação, né, em toda a sociedade, já existe o reconhecimento do cuidador como profissão, né, ele ainda aguarda uma regulamentação, mas hoje a gente tem trazido a discussão entre as equipes, a discussão do papel do cuidador, né. Acho que uma coisa muito importante do programa Acompanhante de Idosos é que ele tem um olhar para o cuidado que é um olhar bem amplo, né? Então, quando a gente fala muito de cuidado, a gente pensa, e sendo da área da saúde, a gente pensa na questão de dar remédio, dar banho, né? Aquela coisa mais hospitalar. O pai não, o pai tem um olhar ampliado, que trabalha de forma multidimensional, que entende o processo de envelhecimento como um processo de perdas que podem ser sanadas ou que podem ser estacionadas, mas que entende que, apesar dessas perdas, o indivíduo tem o seu valor, né? Ele se mantém enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto pessoa importante da sociedade. Então, eles fazem trabalhos lindos de valorização da história, trocas de história, registro de memórias. Então, ele é um trabalho que vai muito além do físico e do biológico, né? Ele trabalha o indivíduo como um todo e resgata esse indivíduo, de fato, né? Para que ele retome a percepção do seu valor enquanto formador da sociedade que a gente vive hoje. É muito legal porque, na verdade, a gente pensa que há um deslocamento do conceito mesmo de envelhecimento, né? Porque, normalmente, as pessoas falam do envelhecimento como um fim, mas o programa, eu acho que ele acaba mostrando que essa fase pode ser tão rica e produtiva e bonita, né? Valorizando a experiência. E é nesse ponto que eu acho que a gente poderia até esmiuçar mais, falando que a saúde não é só o atendimento médico, né? E como é que os programas, né, que vocês estão desenvolvendo atuam, né, para o acolhimento e atendimento desse público com essa noção mais ampliada de saúde e de bem-estar, né? Acho que a primeira parte que a gente tem trabalhado muito com os profissionais é a questão das quebras, né, de preconceito, de paradigma, o estigma de que a velhice é o tempo de vida, né, final. A gente tem tido muita atenção nisso, né, e não é de hoje. Na verdade, a gente discute a RASP desde 2013. Antes a gente já trabalhava isso, mas principalmente com a formação, com a capacitação dos profissionais para a AMP, esse é um dos itens que não pode faltar dentro dessa capacitação, né? Primeiro, situar que muitas vezes a gente se espelha naquele que está ali na nossa frente no consultório, né? Então, a primeira coisa que a gente ouve, inclusive, dos profissionais, isso é muito comum, a hora que ele vê o idoso entrando pela sala com aquela dificuldade para andar, para sentar, para responder, já dá um gelo, né? Assim, porque ele acaba se enxergando naquele processo. Então, isso gera uma dificuldade muito grande, né? E a gente vem num senso comum de que o envelhecimento é uma fase que traz mais perdas do que ganhos. E isso não é verdade, né? Hoje a gente tem a oportunidade a mídia tem tratado muito dessa questão, e a gente tem a oportunidade de ver as pessoas idosas superativas, iniciando treinamentos já depois dos 60 anos. A gente tem um aumento muito expressivo da população centenária, e é uma população que, apesar de centenária, tem atividade. Então, o que a gente tem que ter um equilíbrio,
né? Eu não posso esperar que a minha população idosa seja, e nem devo aplicar esse tipo de pensamento, que o idoso tem que ser um eterno jovem. Não. A gente trabalha exatamente na perspectiva da capacidade daquele indivíduo. Por isso que nós temos esse cuidado de trabalhar individualmente, né? Que a AMP nos traz isso. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde traz essa especificidade, né, de você valorizar aquilo que o idoso tem de capacidade, mostrar para ele que ele não perdeu a vida porque ele não consegue fazer tantas coisas como ele conseguia antes, né? E não só para o idoso, como para a sociedade, né? A partir de então, a gente consegue, num processo de valorização, que não vale só para a saúde, né, uma questão cultural, mudar um pouco todos esses estigmas que a velhice traz. O que a gente também trabalha com os familiares é exatamente nesse nível. A gente trabalha para que os profissionais quebrem esse estigma, né, e trabalhem na valorização do idoso. Vou dar um exemplo rápido aqui. A questão da perda auditiva, que eu já mencionei, se a gente detectar isso e trabalhar isso precocemente com o idoso, nós temos um fluxo da rede pública com dispensação de aparelhos auditivos para que ele consiga ouvir normalmente. Então, isso é importante porque quanto mais cedo eu coloco o aparelho, melhor é a adaptação dessa pessoa ao aparelho. Eu queria que você mandasse uma mensagem, né, para a população idosa, quem nos acompanha, e também para os profissionais de saúde, né, da rede que cuidam desse público. Fica à vontade para falar. Muito obrigada. Primeiro, eu quero falar para as pessoas idosas da cidade de São Paulo que procurem as unidades básicas de saúde e agendem a sua avaliação multidimensional, que é a AMP-AB. Isso é fundamental para que a gente realmente tenha uma fotografia do processo de envelhecimento nesse momento e atue para melhorar a sua qualidade de vida ou manter a qualidade de vida que você tem hoje. E para os profissionais, dizer que a gente tem aí uma abertura, né? Todas as unidades de referência em saúde do idoso praticam as capacitações periodicamente e você tem como tirar suas dúvidas, tem como aprimorar o seu conhecimento, porque a gente sabe também que as questões do envelhecimento ainda não são tão trabalhadas no processo de formação profissional da saúde. Então, as URSS estão à disposição para essas capacitações. Muito obrigada pela participação, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço em nome da nossa área técnica essa oportunidade. Quero agradecer a sua participação, lembrar que no próximo mês a gente vai ter mais um videocast com a Rosa sobre cuidado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, fazer o comentário e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!